As reflexões sobre os fundamentos do programa Segundo Tempo leva-nos a transitar por um universo de temáticas aparentemente distintas, mas interligadas para se alcançar as metas desejadas em seu desenvolvimento. O primeiro aspecto a ser considerado é a necessidade de compreender o programa Segundo Tempo como um projeto social, entendendo que um projeto social nasce da convicção de pessoas, organizações governamentais ou não governamentais, tendo-se como princípio a necessidade de mudar realidades que afetam as condições de vida e o desenvolvimento das pessoas. Convém destacar que os projetos sociais agem no âmbito das desigualdades sociais, as quais não são obras do acaso, mas são construções sociais, resultado de um conjunto de relações que englobam as estruturas econômicas, políticas, entre outras. Do ponto de vista econômico, por exemplo, percebemos a exploração demasiada do trabalho e a concentração de renda. O programa Segundo Tempo, desde a sua implantação, vem se constituindo como um projeto social de grande impacto na sociedade brasileira e tem como foco o esporte como meio de inclusão social, permitindo que crianças e adolescentes participem de atividades educacionais para ocupar o tempo ocioso. Assim, o programa Segundo Tempo tem como um dos principais fundamentos a universalização da prática esportiva e a inclusão social, tendo-se no esporte educacional um meio para contribuir no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Para tanto, fundamenta-se nos aspectos das desigualdades e projetos sociais, da inclusão pelo esporte, da compreensão de criança e adolescente, do desenvolvimento humano, do esporte como prática da cultura e da educação como aprendizagem da cultura, bem como da relação entre o lúdico e o esporte, para orientar as ações dos coordenadores e monitores nas intervenções pedagógicas que possam contribuir para minimizar os efeitos das desigualdades sociais. O público-alvo do programa Segundo Tempo, constituído por crianças e jovens, na sua maioria em situação de risco, reflete a concepção de homem que provavelmente orientou os seus mentores ao concebê-lo como um projeto social. Se o programa Segundo Tempo tem a reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social como um dos seus princípios, nada mais justo que compreenda as crianças e os jovens como membros ativos da sociedade, bem como construtoras do seu tempo, pois podem transformar suas realidades a partir de um processo educacional multirreferencial, em que o esporte passa a integrar o conjunto de ações que podem, dependendo da forma como são desenvolvidas as intervenções pedagógicas, promover uma leitura crítica da realidade, apontando para a construção de novas formas de existência. Quando se fala em crianças e jovens, é comum pensarmos em seres inacabados e ou projetos para o futuro, no qual fica difícil pensarmos nas suas realidades, nas suas características próprias e na utilidade de vivenciarmos a infância e a juventude como fases significativas da vida. Recordamo-nos das reflexões de Rubem Alves sobre a inutilidade da infância ao narrar o seguinte episódio. O pai orgulhoso e sólido olha para o filho saudável e imagina o futuro. O que é que você vai ser quando crescer? Pergunta inevitável, necessária, previdente, que ninguém questiona. Ah, quando eu crescer, acho que vou ser médico. A profissão não importa muito, desde que ela pertença ao rol dos rótulos respeitáveis que um pai gostaria de ver colados ao nome do seu filho, e ao seu, obviamente. Engenheiro, diplomata, advogado, cientista. Imagina um outro pai, diferente, que não pode fazer perguntas sobre o futuro. Pai para quem o filho não é uma entidade que vai ser quando crescer, mas que simplesmente é por enquanto. É que ela sofre de leucemia e por isto mesmo não vai ser um médico, nem um mecânico e nem um ascensorista. Que é que seu pai lhe diz? Penso que o pai,
esquecido de todos os futuros possíveis e gloriosos e dolorosamente consciente da presença física, corporal da criança, se aproxima dela com toda a ternura e lhe diz: se tudo correr bem, iremos ao Jardim Zoológico no próximo domingo. Tal reflexão remete-nos para as duas formas de se pensar sobre a vida de uma criança, bem como sobre aquilo que fazemos com elas. Pois, de modo geral, o que se observa na nossa sociedade com relação à criança é a impossibilidade de vivência do presente em nome da preparação para o futuro que não lhe pertence, como esclarece Nelson Carvalho Marcelino. No entanto, a concepção de criança que fundamenta as ações do programa Segundo Tempo não é pautada na ideia de que a única aspiração possível dela é tornar-se adulta, mas em compreendermos a infância como uma fase de aprendizagens que, quando bem conduzidas, pode orientar melhor seu presente sem abrir mão da estruturação de um futuro mais promissor. É preciso considerar os interesses diversificados das crianças e dos jovens pelos esportes, inclusive no sentido de que muitos não têm ambições esportivas no sentido profissional, por exemplo. As atividades propostas nos inúmeros núcleos do programa Segundo Tempo, distribuídos pelo território nacional, principalmente no contraturno escolar, visam contribuir para que as crianças expressem suas reais potencialidades e sejam vistas no âmbito das suas reais necessidades. Essas atividades caracterizam-se como atividades extracurriculares, de grande valor educativo, mas não substituem as aulas do componente curricular Educação Física, principalmente no tocante ao conteúdo do esporte. Um outro fundamento interessante nessa reflexão diz respeito à inclusão pelo esporte. Partir da perspectiva de inclusão para o desenvolvimento das atividades do programa Segundo Tempo, abre nova perspectivas para a formação e exercício pleno da cidadania, portanto, para a valorização da vida. Assim, gostaríamos de destacar, neste momento, a inclusão pelo esporte, tendo como foco a relação social com o corpo e com a diferença, pois, historicamente, a educação física e o próprio esporte veiculam a ideia de corpo saudável, que estimula a noção de eficiência, privilegiando a integridade física e funcional do corpo. Tal preceito, a nosso ver, é um dos grandes obstáculos para os professores implantarem verdadeiras intervenções pedagógicas que agreguem todos os segmentos envolvidos nos projetos sociais. O corpo perfeito, aliado ao discurso da saúde e da noção de competição, sempre esteve povoando o universo da prática esportiva. Os professores, na maioria das vezes, pautam suas ações pedagógicas no sentido de consolidar tal pensamento e permitir que os alunos incorporem um estilo de vida ativo para atingirem tal propósito, pois o corpo sem defeito é o corpo emblemático do fenômeno esportivo, tornando-se, muitas vezes, referência única para todos. Em linhas gerais, a educação física e o esporte aparecem alicerçados na seletividade e na eficiência esportiva, nas quais os mais aptos, os mais habilidosos e os mais performáticos são suas expressões. No entanto, ao falarmos em inclusão no programa Segundo Tempo, devemos ter a ideia de que todos têm direito à prática esportiva. Não devemos enaltecer ou supervalorizar a participação de um grupo específico, pois podemos correr o risco de incluir o que estava de fora e terminar excluindo os que sempre participaram das atividades. No planejamento das atividades, é imperativo construir um local de operacionalização da inclusão, considerando as diversidades de corpos, de etnias, de habilidades, entre outras tantas possibilidades que configuram essa diversidade da cultura brasileira. Outro fundamento importante que deve ser considerado nas ações do programa Segundo Tempo refere-se ao desenvolvimento humano, o qual pode ser analisado por várias vertentes. Podemos compreendê-lo considerando-se os aspectos macroeconômicos,
dos quais vários indicadores são utilizados para definir o índice de desenvolvimento humano de uma população e, consequentemente, caracterizar a qualidade de vida de cada cidade e ou grupos sociais. Também são considerados os aspectos relativos aos períodos de desenvolvimento humano, como a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, bem como a adoção por parte das pessoas de atitudes que expressem solidariedade, cooperação, respeito individual e coletivo, dentre outros aspectos. É claro que o fenômeno esportivo também potencializa os aspectos econômicos, pois movimenta significativos montantes financeiros para viabilizar as estruturas esportivas, a participação dos atletas, a participação do público, a comercialização de materiais esportivos e suplementos alimentares, entre outros inúmeros benefícios econômicos que modificam, de certa forma, a economia de uma cidade e uma região. É notório também que o processo de desenvolvimento humano, vinculado ao amadurecimento orgânico do ser humano, é amplamente considerado nos pressupostos teóricos metodológicos do PST, principalmente ao considerarmos o marco conceitual que orienta os fundamentos pedagógicos. No entanto, se estamos exercendo uma reflexão sobre as ações desenvolvidas num projeto social do porte do programa Segundo Tempo, principalmente pautado na ideia de minimizar as consequências dos riscos sociais a que crianças e jovens estão submetidos em alguns cenários sociais, convém avançarmos no conceito de desenvolvimento humano e vinculá-lo aos aspectos relativos ao desenvolvimento da pessoa para o exercício pleno da cidadania. Dessa forma, o desenvolvimento humano, como um dos principais fundamentos do programa Segundo Tempo, deve estar presente nas intervenções pedagógicas, sendo desenvolvido por meio de atividades que exploram os valores humanos mais significativos, no sentido de que os programas de esporte devem valorizar a autoestima, a solidariedade, a cooperação, o espírito coletivo, a luta pelos ideais e o respeito às regras, entre outros valores vivenciados no cotidiano da prática esportiva, tão necessários para a convivência harmoniosa e o fortalecimento da autodeterminação de um povo, como bem explicita as políticas públicas para o esporte no Brasil. Nesse contexto, é importante considerar o esporte como prática da cultura e a educação como aprendizagem da cultura, pois, comumente, a compreensão de esporte é associada aos sentidos e significados relativos ao rendimento e ao espetáculo, cuja estrutura possui as características de competição exacerbada, de rendimento e a performance na gestualidade e no desenvolvimento dos treinamentos de maneira sistematizada e com bases científicas. Se tomarmos os Jogos Olímpicos, por exemplo, seu sistema ainda apresenta uma organização na busca de novos talentos e de novas tecnologias para a otimização da gestualidade esportiva, como bem discute os estudiosos da sociologia do esporte. Outros aspectos podem ser considerados em relação ao esporte de rendimento. Apesar do número de pessoas que procuram esse tipo de esporte, poucas chegam à profissionalização. O financiamento da espetacularização do esporte é realizado por uma grande massa de consumidores. Há uma participação efetiva dos meios de comunicação na transmissão dos esportes, bem como na criação de mitos esportivos. Assim, os Jogos Olímpicos, por se tratar de um fenômeno de repercussão mundial, nele a gente observa, em particular, o espetáculo do esporte de rendimento, que influencia de maneira significativa o imaginário social em torno do esporte, sendo uma referência para outras possibilidades da expressão do esporte. É nessa transposição que se faz necessário refletir sobre este modelo olímpico nas atividades esportivas como prática educativa.
Compreendendo o esporte como a matriz para o desenvolvimento das atividades do programa Segundo Tempo, lançamos os seguintes questionamentos. Quais sentidos têm sido atrelados ao esporte nesses espaços de intervenção pedagógica? Quem determina o sentido e o significado do esporte enquanto prática pedagógica? Que compreensão de ato educativo tem sido operacionalizada nas atividades dos diversos núcleos do país? Como as atividades são desenvolvidas do ponto de vista metodológico para garantir o esporte como fenômeno educativo? Essas questões apresentam-se como fio condutor para pensar o entrelaçamento do esporte como uma prática da cultura e da educação como aprendizagem da cultura, tendo como referência o programa Segundo Tempo. Nesse sentido, vamos encontrar diferentes sentidos e significados que as pessoas atribuem ao esporte, principalmente os motivos que as levam à sua prática. A educação, como um processo de aprendizagem da cultura e de seus sistemas simbólicos, é multifacetada, ou seja, não se restringe a um momento particular e formal da vida humana, mas está diluída nos mais diferentes espaços de relações sociais, conformando condutas, divulgando normas, instaurando valores. No entanto, acreditamos que os espaços formais, como a escola e os projetos sociais sistematizados, são espaços privilegiados de acesso ao conhecimento científico e cultural acumulado historicamente. De forma crítica, esses programas possibilitam o indivíduo perceber a si mesmo como sujeito nesse espaço de formação e, assim, poder relacionar os conhecimentos com suas experiências de vida. No programa Segundo Tempo, considera-se a reflexão sobre o esporte como uma prática social e a aprendizagem da cultura como uma forma de educação que ocorre diuturnamente em diferentes espaços e tempos, dentro e fora da escola. No processo de educação como aprendizagem da cultura, a vivência corporal, por exemplo, no esporte não deve ser compreendida como uma forma distraída de atividade, mas como a possibilidade de compreender e atribuir sentido aos acontecimentos. Convém destacar, nesse contexto, a relação entre o lúdico e o esporte, pois, sem dúvida, em nosso cotidiano, a referência ao esporte de rendimento coloca-se muitas vezes como possibilidade única, alimentando a expectativa de vários atores sociais, desde o professor até o aluno, tratado, não raras vezes, como um atleta em potencial. No entanto, ao considerarmos uma política de democratização da prática esportiva, principalmente em relação ao programa Segundo Tempo, aponta-se para algumas possibilidades metodológicas e conceituais que podem orientar nossas intervenções pedagógicas para a construção de espaços mais participativos, críticos e reflexivos. Nesse sentido, destacamos que no programa Segundo Tempo existe uma estreita articulação entre o esporte e o fenômeno lúdico, a qual não deve ser esquecida na materialização das intervenções pedagógicas desenvolvidas pelos monitores. Assim questionamos, afinal, o que é lúdico? Qual a natureza desse conceito? O estudioso do fenômeno lúdico, Huizinga, afirma que o lúdico é uma forma de manipulação da realidade, não sendo um fenômeno da vida corrente, nem real. O lúdico acontece num campo delimitado e imaginário e atravessa toda a compreensão do jogo, podendo contaminar algumas abordagens do esporte. E é um caminho para que possamos perceber a dimensão humana da criação da gestualidade, do simbólico, do social. Nas ações investidas pela ludicidade, enfatizam-se a liberdade e a criação de outras realidades e outras possibilidades. Assim, é preciso pensar em estratégias metodológicas para compreendermos a reinvenção da cultura
por meio do entrelaçamento entre o esporte e a ludicidade, buscando visualizar com outros olhares os jogos populares, por exemplo. Uma boa estratégia é discutir o fenômeno esportivo configurando-o a partir desses jogos. O aspecto lúdico do esporte reinventa a técnica, o corpo, o sujeito e suas ações, amplificando e potencializando sentidos e significados do movimento humano no tempo e no espaço, produzindo intensidades, fazendo vibrar o fio da história e nos fazendo perceber outras conotações para as atividades humanas. Para finalizar nossas reflexões sobre os fundamentos do programa Segundo Tempo, retomamos sua compreensão como projeto social, alertando para o fato de que não podemos ignorar as realidades conflituosas pelas quais passa grande parcela da população brasileira, em especial crianças e jovens, e sermos cautelosos ao reforçar o argumento de que cada realidade é determinada por uma lógica imutável. Não é porque uma pessoa nasce num contexto de desordem social, expresso na marginalidade ou no tráfico de drogas, por exemplo, que ela será traficante e ou usuário de entorpecentes. É claro que a pessoa torna-se vulnerável aos riscos, mas não podemos acreditar unicamente na hipótese de que ela será marginal, no sentido de que o contexto é determinante. Pensar assim é pensar no determinismo, é não acreditar em processo de transformação social, é considerar o fim da história individual e coletiva. Assim, como contraponto, os projetos sociais surgem como potencializadores para reconfigurar as realidades extremas, principalmente investindo na educação das pessoas, na perspectiva de ampliação das consciências para os problemas que afligem a coletividade. Portanto, o programa Segundo Tempo tem uma grande relevância social nesse contexto. É certo também que os mentores dos projetos sociais mantêm viva a esperança por um mundo melhor, no qual a igualdade de direitos seja sempre perseguida. Pois não podemos esquecer, como enfatiza o saudoso educador Paulo Freire, que a esperança faz parte da natureza humana. Assim, é com a esperança renovada pelas possibilidades de mudanças que as práticas sociais podem viabilizar, no nosso caso, o programa Segundo Tempo, que conclamamos todos a continuarem acreditando no trabalho desenvolvido, ressaltando-se nossa contribuição educacional, por menor que seja, pela garantia do acesso à prática esportiva a um contingente significativo da população brasileira, em especial aquelas cuja única possibilidade de prática do esporte seja no programa Segundo Tempo.